Existe um pedaço de tecido guardado em Turim, na Itália, que há séculos divide cientistas, religiosos, historiadores e curiosos do mundo inteiro. Ele mostra a imagem fraca de um homem com marcas de sofrimento, marcas que lembram crucificação. Para milhões de pessoas, esse pano poderia ter envolvido o corpo de Jesus Cristo depois da morte. Para muitos cientistas, ele é provavelmente uma criação medieval. Mas existe um problema. Mesmo depois de testes, estudos e debates, o sudário de Turim continua sendo um dos objetos mais controversos da história. Hoje, a pergunta não é simplesmente: ele é real ou falso? A pergunta mais interessante é: por que esse pedaço de linho ainda intriga tanta gente? Esse é o Fatos Curiosos, e essa é a história do sudário de Turim. O sudário de Turim é um tecido de linho comprido, com cerca de 4 metros de comprimento. Nele aparece a imagem frontal e dorsal de um homem, como se o corpo tivesse sido colocado sobre uma parte do pano e depois coberto pela outra. A imagem é fraca, quase fantasmagórica. Mas quando fotografada em negativo, no fim do século XIX, ela revelou detalhes muito mais visíveis. Foi aí que o sudário deixou de ser apenas uma relíquia religiosa e virou também um enigma científico. A figura no tecido parece mostrar um homem ferido. Há marcas que lembram chicotadas, sinais próximos à cabeça, ferimentos nas regiões dos pulsos e dos pés, e uma marca lateral no corpo. Por isso, muita gente associou o tecido à crucificação descrita nos evangelhos. Mas a associação não é prova, e é aí que o mistério começa. O ponto mais delicado do sudário é a sua história documentada. Por quê? Para provar que ele veio do tempo de Jesus, seria necessário seguir o tecido por quase 2000 anos, e isso não existe de forma clara. A primeira aparição histórica bem documentada do sudário acontece na Europa medieval, na região de Lirey, na França, por volta do século XIV. Na época, o objeto já causava discussão. Alguns acreditavam que era uma relíquia verdadeira. Outros desconfiavam que fosse uma representação criada por mãos humanas. Depois disso, o tecido passou por diferentes proprietários, até chegar à Casa de Saboia. Mais tarde, foi preservado em Turim, na Itália. Hoje, fica associado à Catedral de Turim. E é justamente por causa dessa lacuna histórica que o debate nunca acaba. Para quem acredita, a ausência de documentos não prova que ele seja falso. Objetos antigos podem desaparecer por séculos. Mas para historiadores mais céticos, a falta de uma cadeia histórica confiável antes da Idade Média é um problema enorme. Em 1988, veio o teste mais famoso de todos. Amostras do sudário foram analisadas por 3 laboratórios independentes: Oxford, Zurique e Arizona. O resultado foi direto. O tecido foi datado entre os anos de 1260 e 1390, ou seja, Idade Média. Não o século I. Para muitos cientistas, esse resultado praticamente encerrou o caso. Se o tecido é medieval, ele não poderia ter envolvido o corpo de Jesus, mas os defensores da autenticidade contestaram. Alguns argumentaram que a amostra retirada poderia ter vindo de uma área reparada do tecido. Outros falaram em contaminação por fumaça, manuseio, incêndio ou restaurações antigas. O problema é que essas hipóteses ainda são debatidas. Elas levantam dúvidas, mas não derrubaram oficialmente a datação medieval. Até hoje, o carbono 14 continua sendo o dado científico mais forte contra a autenticidade do sudário, mas ele não resolveu todas as perguntas. Agora vem a parte que torna o sudário tão fascinante. Mesmo entre pessoas que aceitam a datação medieval, a imagem no tecido continua chamando atenção. Ela não parece uma pintura comum. A coloração é muito superficial, atinge apenas fibras externas. E a imagem tem características difíceis de explicar de forma simples. Alguns estudos não encontraram pigmentos tradicionais suficientes para explicar toda a formação da figura. Outros pesquisadores defenderam que havia sim sinais compatíveis com técnicas medievais. Ou seja, até na análise da imagem existe conflito. Uma parte diz: não parece uma pintura. Outra parte responde: isso não significa que seja sobrenatural, e esse ponto é essencial. Algo não estar totalmente explicado não prova um milagre, mas mostra por que o sudário continua sendo estudado. Porque ele fica em uma zona desconfortável. A ciência tem respostas fortes sobre a idade provável. Mas ainda há debate sobre todos os detalhes de como aquela imagem foi formada. Existem 3 grandes formas de olhar para o sudário.
A primeira é a visão religiosa. Para muitos fiéis, é uma lembrança visual da paixão de Cristo. Mesmo que a Igreja Católica não declare oficialmente que é autêntico, ela permite sua veneração como objeto de reflexão. Nesse sentido, o valor do sudário não depende apenas de um laboratório. A segunda visão é a cética. Para muitos historiadores e cientistas, a explicação mais provável é medieval. O sudário seria uma relíquia criada em um contexto religioso medieval, talvez como fraude ou representação simbólica. Essa visão diz: ainda vale estudar a imagem, a composição e a história do objeto. E talvez seja por isso que o sudário resiste, porque ele é um ponto de choque entre fé, ciência, história e desejo humano do sagrado. Então, o que é fato? Fato número 1. O sudário existe. Fato 2. Mostra um homem com marcas de crucificação. Fato 3. Sua história segura começa na Europa medieval. Fato 4. O teste de carbono 14 datou o tecido entre 1260 e 1390. Fato 5. A Igreja não obriga a crer. Fato 6. A formação exata da imagem ainda é discutida por pesquisadores. O que não é fato? Não é fato comprovado que ele envolveu Jesus. Também não é correto dizer que a ciência provou tudo. E não é honesto transformar o mistério em certeza, nem para um lado, nem para o outro. O sudário talvez nunca convença todo mundo. Para alguns, relíquia sagrada. Para outros, criação medieval. E para outros, um dos objetos mais intrigantes já estudados. Mas talvez o ponto mais curioso seja esse. Um pedaço de linho atravessou séculos, sobreviveu a incêndios e polêmicas, e continua fazendo pessoas perguntarem a mesma coisa. O que exatamente estamos vendo ali? Uma prova? Uma obra humana? Um símbolo? Ou apenas um mistério que ainda não aceitou ser encerrado? Se você gosta de fatos reais que parecem mentira, segue o Fatos Curiosos.